Para resolvermos esta questão aqui, já levamos em consideração que você saiba equação de circunferência no plano cartesiano, ok? Vamos lá? Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Então, se for equação de circunferência, cada ponto atingido pela circunferência, 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Então, se for por equação de reta, cada ponto atingido, 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados. Ponto A, B, C, D e E, que estão no plano cartesiano, que daqui a pouco a gente apresenta melhor para vocês. Passando pelo ponto A, qual a equação forneceria a maior pontuação? Bom, presta atenção. Ele falou que tudo que você traçar tem que passar pela origem e tudo que você traçar tem que passar pelo ponto A. Obrigatoriamente passar pela origem e pelo ponto A. Caso não passe por um desses 2 pontos, significa dizer que você não conta ponto nenhum. Legal? Bom, vamos lá. Então, ele me deu estas equações aqui e quer saber onde é que nós vamos ter uma maior pontuação. Se for a reta x igual a 0, o que é uma reta x igual a 0, galera? Uma reta x igual a 0 é o próprio eixo y. Porque qualquer ponto em cima do eixo y, o valor de x vale 0. Beleza? Então, se a minha reta está em cima do eixo y, ela passa pela origem? Passa. Beleza. Ela passa pelo ponto A? Passa pelo ponto A. Legal? Então, significa dizer que essa reta está nas condições previstas pelo problema. Legal? Passando pela origem, não ganha ponto. Só ganha ponto se passar pelo ponto A e pelo ponto E. Observe que ela passou por 2 pontos. Então, significa dizer que esta minha reta aqui, ela passa pela origem e pelos pontos A e E. Ela vai ganhar 1 ponto aqui, mais 1 ponto aqui. Então, ela ganhou 2 pontos. Então, quem criou esta equação de reta aqui, acertou 2 tiros. No ponto E e no ponto A ganhou 2 pontos. Tudo bem? Próximo. Y igual a 0. O que é a reta y igual a 0? A reta y igual a 0 é o próprio eixo x. Porque sobre o eixo x, qualquer valor de y vale 0. Beleza. Bom, então esta reta aqui, olha, que está sobre o eixo x. Observe que esta reta passa pela origem. Mas passou pelo ponto A? Não. E por obrigação tem que passar pela origem e pelo ponto A. Como não passou pelo ponto A, não vai pontuar. Legal? Muito bem. Não passa pelo ponto A. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. O que é isso? Isso é uma equação de circunferência. E onde que essa circunferência está centrada? Ela está centrada em 0, 0. Beleza? O centro da minha circunferência é em 0, 0. E o raio dessa circunferência? É a raiz quadrada de 16. Portanto, nós temos que o raio dessa circunferência é igual a 4.
E onde está essa circunferência, professor? Vai estar aqui, quer ver? Vou traçar para vocês a circunferência que está aí, ó. Essa circunferência está centrada na origem e tem raio 4, tá vendo? Então ela vai fazer isso aqui, ó. Aqui, a minha circunferência. Observe que ela passa pelo ponto A. Beleza, atingiu um dos objetivos. Essa circunferência passa pela origem? Não, ela não passa pela origem. O centro dela está na origem, mas a circunferência não passa pela origem. Se não passa pela origem, galera, não conta ponto, tá? Não passa pela origem, não conta ponto. Vou colocar o raio dela aqui embaixo, ó. R igual a 4. Tudo bem? A outra equação. Bom, a minha outra equação é de circunferência também. Ela está centrada em 0. E o oposto de menos 2 é mais 2. Ok? E quanto que vale o raio dela? A raiz quadrada de 4. Qual a raiz quadrada de 4? 2. Então, vamos ver aonde está a minha circunferência. Olha só. Centrada em 0,2 e cujo raio vale 2. Então, vou traçar aqui para vocês. Olha bem. Centrada em 0,2. 0,2 está aqui. E o raio dela vale 2. Então, a minha circunferência ela vai fazer isso aqui, ó. Ok? Tá aí a minha circunferência. Vamos lá. Passou pela origem, galera? Passou pela origem. Passou pelo ponto A, galera? Passou pelo ponto A. Muito bem. Obedeceu as duas imposições. Quantos pontos vai fazer? Bom, passou por A, passou por D. Pela origem não conta ponto, tá? Então, passou por 2 pontos. Se passou por 2 pontos, lembra? Equação da circunferência, por cada ponto que ela passa, ela ganha 2 pontos. Acertou 2 tiros, então vai ter 4 pontos. Então, esta equação D vai fazer exatamente 4 pontos. X menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 8. Qual é o centro dela, galera? Ela está centrada em 2 e 2, tá vendo? Está centrada em 2 e 2. É sempre o oposto desses valores. E qual o raio dela? O raio dela é a raiz quadrada de 8. Qual a raiz quadrada de 8? 2 raiz de 2. Legal? Lembra o seguinte, galera. 2 raiz de 2 é nada mais, nada menos do que a diagonal de um quadrado de lado 2. Isso que eu vou falar aqui, olha. Ela está centrada aqui, ó, em 2 e 2. Tá vendo? Tá vendo que eu tenho um quadrado aqui de lado 2? Então, significa dizer que isso aqui vai ser o raio da minha circunferência, ó. Está centrada aqui, o raio dela aqui. Então, o raio dela também está aqui, ó. Tá vendo? Né? Diagonal de um quadrado de lado 2, que está aqui também. Diagonal de um quadrado de lado 2, diagonal de um quadrado de lado 2. Eu vou rabiscar essa circunferência para você ver por onde que ela passa. Olha só. Essa circunferência está centrada em 2 e 2 e vai passar por aqui, ó, por esses pontos aqui, ó. Ó. Tá aí. Esta é a minha circunferência centrada em 2 e 2 e que tem raio 2 raiz de 2. Ela obedece às condições? Obedece. Passa pela origem? Passa. Passa pelo ponto A? Passou. Obedeceu às imposições do problema. Ela passou pelo ponto A, pelo ponto B, pelo ponto C. Se ela passou pelo ponto A, B e C, ela passou por 3 pontos. Se ela passou por 3 pontos e é a equação de circunferência, por cada ponto que ela passa, ela ganha 2 pontos. Então, fizemos aqui 6 pontos. Quem é a equação vencedora? A equação da letra E. Beleza?
Faz um print aí.